O poder vitalizador do amor é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, dentro dessa série de mensagens que temos ministrado, conversando acerca do Evangelho. Semana eu fiquei pensando qual aspecto do Evangelho ministrar, a igreja. Porque a cada domingo eu tenho que compartilhar algo do Evangelho com os irmãos. Já falamos sobre arrependimento, já falamos sobre fé, sobre novo nascimento. E eu pensando o que falar essa noite, o que compartilhar, buscando em Deus qual é a nossa necessidade maior. Porque também de nada vale nós ministrarmos qualquer palavra, no sentido de que qualquer tema que se buscar será ministrado, sempre com uma boa cadência de pensamento, de ideias, mas nós buscamos sobretudo a necessidade, buscando em Deus uma palavra que venha de encontro a todas as nossas dificuldades, resistências, toda a nossa posição, muitas vezes austera diante da verdade, e venha ao encontro, do nosso coração, da nossa alma, nos edificar. E muitas coisas ocorreram nessa semana para que eu chegasse a esse tema. Muitas coisas que foram se combinando, e me levando a pensar, e tudo que acontecia me trazia para a questão do amor. Todas as coisas que ocorreram, não foram duas nem três, foram mais, que vinham, umas boas, outras não tanto. Uma das coisas boas que eu tive foi que nesta semana, na quarta-feira, eu fiz, como dizem por aí, bodas de louça. Eu fui atrás para saber quanto é 22 anos de casado. Aí falaram que era de louça, Falei, tá bom. Falaram, a próxima ano que vem, 23, é de palha. Eu não entendo bem essa questão. Eu pensava que tinha que ser melhorando, louça para palha, eu acho que é um prejuízo muito grande, mas eu não sei qual que são os princípios que essas pessoas escolheram para falar isso, mas disseram que eu fiz bodas de louça, ou seja, eu alcancei 22 anos de casado. E também por uma coincidência ou não, me interessei por uma mensagem de um certo pregador. Eu não costumo ouvir muitas mensagens, meu tempo é muito concorrido, com muitas coisas para fazer. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu estou lendo algum livro, alguma coisa muito importante para a Constituição. Mas nesse dia apareceu na tela do computador. Aí eu achei interessante lá o tema, falei, deixa eu olhar isso aqui. Aí falava sobre bodas, sobre casamento, essas coisas. Enfim, e outras coisas também ocorreram de relacionamentos, pessoas, que a gente ama, enfim. Mas tudo me levou para pensar a questão do amor. Todos os episódios, cada um deles me levou a fazer uma pergunta. Se foi um aspecto negativo, eu perguntava: o que falta para que essas questões se resolvam, Por que nós, seres humanos, somos tão complicados? Por que nós ainda desejamos tanto a desejar nos nossos relacionamentos de amizade, de afeto, de irmandade? Por que nós ainda somos tão lentos em corresponder às expectativas do Evangelho acerca de nós? E se positivamente eu perguntar, ora, o que leva alguém
a conseguir tamanha proeza. E todas as respostas vinham o amor. E isso me levou a pensar a semana inteira acerca do amor, no sentido de que o amor, ele é a base de todas as coisas. Tudo o que existe, se está cheio de vigor, de vida, de graça, pode observar que aquilo deve estar fundamentado sobre o amor. Qualquer outra coisa que nós façamos, até mesmo algumas coisas que aparentemente parecem ser positivas, mas se não tiver na base do amor, a Escritura diz que não tem nenhum valor. Lembra do texto de Paulo, quando ele fala aos Coríntios, né? Que a despeito de quantos dons você tenha, e seja qual for o dom que você tenha, se não for na base do amor, ele diz que nada é como o bronze que soa, né? Não tem nenhum valor real, nenhum valor eterno. Daí eu quero começar essa ministração, essa reflexão acerca do amor, no caso do nosso amor para com o Senhor. Eu quero olhar nessa perspectiva, lendo com os irmãos dois textos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6. O segundo está em Mateus, capítulo 24. Quero que vocês abram nesses dois textos. Deuteronômio, capítulo 6 e Mateus, capítulo 24. Todos encontraram? Vamos ler primeiramente Deuteronômio, depois a gente lê Mateus, capítulo 24. Capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz assim: ouve, Israel, prestem atenção, abram seus ouvidos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aí tá bom. Então versículo 9. Também Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Interessante como que esse texto de Deuteronômio capítulo 6, ele é um texto que nos traz muitos esclarecimentos acerca da nossa relação para com Deus. Observe que a advertência e o chamado para Israel, capítulo 6, versículo 4, começa dizendo assim: Israel, abram os ouvidos, atentem para o que eu vou dizer. E ele traz uma sentença, portanto. Quando ele diz, abrir os ouvidos, aí ele diz, é como que dissesse, para esta sentença a qual irei declarar: o Senhor, vírgula, o nosso Deus é o único Senhor. Essa é a base e o pressuposto de todas as coisas, inclusive do próprio amor. Não sei quantos irmãos já leram o livro A Dracma Perdida. Um ótimo livro para nossa reflexão acerca de como que todas as coisas aconteceram e que determinaram a história da criação de Deus no que diz respeito à queda dos anjos e a queda dos homens. Nós temos observado pelas Escrituras que toda a relação das criaturas com o seu Criador devem partir do amor que elas têm pelo seu Criador, de modo que não há amor pelo Criador sem que se conheça o Criador. Não é sem razão que, por causa da queda dos anjos caídos e por causa da queda dos homens, todo o plano de redenção de Deus, ele consiste em Deus se revelar à sua criação. Ou seja, a criação, ela pecou contra Deus no momento em que ela decide, na ilusão dos seus pensamentos, no seu coração,
ela decide viver por si mesma e para si mesma. É quando a criatura não consegue ver a grandeza do nosso Deus, não consegue ver a Deus como a fonte, origem de todas as coisas boas. Talvez a parábola do filho pródigo, por mais que já tenha sido lida ou dita aqui nesse ministério, não está na minha sinopse, mas me veio ao entendimento, eu tenho que trazer aos irmãos. Talvez demonstre isso, porque o filho daquela parábola, tanto a sua queda quanto o seu retorno, está vinculado intimamente ao que ele sente e como ele vê e enxerga o seu pai. Então o filho, quando ele diz: sairei da casa do meu pai e vou definir e determinar a minha própria vida, a minha própria existência, ora, certamente ele está tomado de uma inconsciência acerca de quem é o pai, da casa do pai, do amor do pai. E certamente existe uma desconfiança profunda acerca do pai. Quando existe falta de amor, há por detrás uma profunda desconfiança constante, o que nos leva a desenvolver tantos pensamentos negativos contra o outro. E com a criação de Deus foi assim. Lúcifer, porque olhou para si mesmo, tornou-se amante de si mesmo, e por se tornar um amante de si mesmo, já não podia amar a Deus, o seu Criador, quando determinou o seu caminho sem Deus. O mesmo aconteceu com o homem, e Deus então vendo, falou: não, eu vou redimir a minha criação. E qual é então o projeto de Deus? O modo como ele haveria de redimir a criação? Ele diz: por meio de eu me revelar a minha criação. Jesus disse: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Olha, todas as relações estão feitas. Não sei se os irmãos conseguem perceber tão nitidamente como eu consigo verificar. A vida eterna é esta. Olha, a vida eterna não é o fruto e o resultado da obra de redenção? Sim ou não? E em que consiste, portanto, essa obra de redenção? Como alguém alcança essa redenção em si e para si de tal modo a entrar para o gozo da vida eterna, senão pelo caminho de conhecer a Deus? Em outras palavras, somente quando a criatura volta os seus olhos para o Pai e consegue percebê-lo, Deus bom, como declara o próprio Jesus, né? Que Deus, o Pai, é bom, e só Ele é bom. Nenhuma criatura em si mesma é boa, no sentido de que o Pai é aquele que se dá continuamente para todos os seus filhos e para toda a sua criação. É Ele quem sustenta, quem alimenta, é Ele quem, né, mantém a sua criação nesse perfeito equilíbrio. Todos os dias, se nós vivemos, vivemos nele. Se existimos, existimos nele. Se nos movemos nele. Então a vida eterna consiste em voltar nós os olhos para o Pai e conhecê-lo, de modo que todas as mentiras e todos os enganos, todos os sofismas que falaram contra Deus e que levou o homem à rebelião, sejam dissipados pela luz da verdade. E então, uma vez dissipadas as trevas, o engano, a mentira acerca de Deus, o homem consegue ver a Deus como Deus verdadeiramente é. É o que diz na parábola do filho pródigo: caindo em si. Este caindo em si é o momento em que começa todo o processo de iluminação da consciência e do coração. Não sei quantos já tiveram esse insight, este momento, esse start, caindo em si. Chega uma hora que nós precisamos ser iluminados. Não que a iluminação, alguém diz, não, é de Deus, e portanto, quando Deus quiser iluminar, Ele vai iluminar. A questão é que essa luz sempre brilhou e sempre resplandeceu dentro de nós. A questão é o véu que tolda a nossa consciência, o nosso coração, e nos impedindo, não raras vezes nós fugindo da luz, para que não sejamos expostos na nossa verdadeira condição caída.
Essa semana, minha filha falando comigo acerca de algumas conclusões que algumas pessoas chegam acerca de outras. Eu falei: filha, pense um pouco comigo. De onde vêm tantas asseverações acerca disso? Ela ficou assim, tentou explicar daqui, tentou mostrar dali. Falei: não, mas vamos pegar todo o contexto, tudo. Não vamos pegar partes. Porque o que ocorre que não raras vezes as pessoas não querem te ouvir. Quando alguém não quer te ouvir, preste bem atenção nisso, ela também não quer te entender. Ela não quer saber da verdade do seu coração. Ela quer somente uma frase, alguma coisa que lhe disseram, para tomar aquilo com toda força e levar adiante todas as acusações contra alguém, contra uma pessoa. Aquele filho pródigo, ele tinha tudo contra seu pai, até que um dia é dito, caindo em si, chegou a hora que ele começa a pensar: puxa, mas será que as coisas não eram bem daquele jeito que eu pensava? As trevas precisam de ser dissipadas. Nós precisamos dar lugar a essa luz, dar lugar a essa voz interior. A partir do momento que você toma qualquer informação de Deus, acerca de Deus, de uma doutrina, de uma pessoa, de uma circunstância qualquer, e você então decide no seu coração, e você se fecha naquela sua decisão, se fecha na sua compreensão isolada de tudo, e se posiciona frontalmente contra aquilo, você não tem condição alguma de entender a verdade de Deus, ou a verdade dos fatos. É preciso um coração quebrantado, é preciso um sentimento interior, de que sabendo, não sabemos tudo. Sabendo, não sabemos tudo. O grande perigo de nós entendermos muitas coisas e vamos compreendendo muitas coisas é de achar que nós sabemos tudo, e de que nós não precisamos saber de mais nada, e que portanto ninguém tem mais nada para nos ensinar, e nós ficamos então enclausurados numa cadeia circunstancial de ignorância, de ilusão. Quando o texto diz caindo em si, nos dá a entender claramente que foi o momento que aquele filho, aquele jovem, ele começou a considerar consigo algumas coisas que antes ele não podia considerar. E aí ele começa a pensar consigo: puxa, olha a minha situação, olha onde a minha loucura me levou, a minha ilusão, a minha ignorância, a minha força me trouxe para cá. Mas eu tenho um pai. Ele lembra que tem pai. E aí ele começa uma construção e uma reconstrução acerca do seu pai. Na casa do meu pai, até os empregados comem pão em abundância. É uma casa farta, rica, próspera. E aí ele começa a perceber que o pai não era aquele de quem que ele pensava ser. E quando então ele começa a entender o pai, ele começa, portanto, o caminho de volta à casa. Eu costumo dizer que esse caminho de volta à casa do filho pródigo, que culmina numa grande festa, num grande banquete, culmina quando aquele filho está calçado, vestido com vestes novas e anel no dedo. Todo esse caminho representa a nossa caminhada em direção à vida eterna. Esse caminho no qual estamos. Nós ainda não chegamos na casa do Pai. Nós somos aquele filho que começamos a retornar. Nesse caminho muitos já estão bem avançados, estão quase lá. Talvez podem já vislumbrar ainda a casa do Pai. Outros ainda estão decidindo se vai ou não caminhar. Outros caminharam e resolveram parar à beira da estrada. Outros retornaram para o chiqueiro. Mas há um caminho. Nós estamos nesse caminho. Caminho de reconciliação. Mas quando fala de caminho de reconciliação, e aqui é o que pesa no meu coração, principalmente em relação a mim, porque eu sou o primeiro, no sentido de que no que tange ao que eu entendo,
ao que eu leio, ao que eu tenho recebido, ao que eu tenho ministrado, eu sou o primeiro de quem se deve cobrar alguma reação positiva, porque não estaria eu que pregando para vocês, me isentando do meu caminhar, da minha necessidade de voltar a Deus nesse caminho de reconciliação, desse retorno. A minha grande preocupação, o que pesa no meu coração, é se porventura nós estamos claros dentro de nós da decisão que nós tomamos, ou se tomamos, de seguir a Cristo. Um dia você se decidiu pelo Evangelho, ou talvez você nem saiba que tenha se decidido, porque nasceu em lar cristão e foi crescendo, e você não sabe que teve decisão, porque você foi ficando, ficou. Está aí até hoje, não sei. Mas a grande questão é: o que aconteceu conosco, de fato e de verdade? Será que nós fomos convencidos intelectualmente de que devemos ser crentes evangélicos? Foi isso? Ou você ficou chateado com o padre lá da sua igreja católica, da paróquia, aquela chateação foi grande, você ficou tão revoltado, você vai virar evangélico agora, só de raiva. Aí foi ser evangélico, achou diferente, arrumou um namorado, ficou, os amigos, todo mundo. Ou seja, qual foi a nossa verdadeira experiência? Será porventura que nós tivemos aquele start, quando a luz brilha, usando um termo bem popular, caiu a ficha, você percebeu: puxa, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida, eu não fui criado para viver deste modo em relação ao Criador e à sua criação, mas eu preciso de voltar para o Pai. A sua decisão foi por Deus ou foi por uma religião? A sua decisão foi pelo Pai ou foi por uma denominação? A sua decisão foi pelo eterno Criador de todas as coisas, ou a sua decisão foi por uma doutrina que alguém te convenceu de que era daquele modo? Falou: não, então já que é assim eu percebo, eu vou então. E aí você adotou um sistema de vida e de casamento com uma instituição. Acredito que a vida mais miserável, mais sem graça, mais infrutífera, a vida mais precária, é a de uma mulher que se casa com um homem por qualquer interesse que seja um casamento arranjado, ou seja um casamento que objetivava o que o noivo tinha, ou que a mulher noiva tinha, e depois você se depara com a necessidade de ter que viver e conviver com uma pessoa maritalmente, mas você não tem interiormente no coração nenhum vínculo afetivo verdadeiro que te una àquela pessoa. Aí você pode ser livre de todos os problemas do mundo. Sua família não tem doença, digamos. Você não tem necessidade material, porque você ganha o suficiente, um pouco mais, para viver bem aqui. Tem a sua casa boa, num setor bom, tem um carro bom para poder andar, viaja. Mas que desgraça e que coisa horrível é ter que conviver com quem não se ama, ter que se deitar com quem não se ama, ter que aguentar o outro ali no seu pescoço, ali está atrás de você, fungando em você. Misericórdia, que coisa horrível. Você olha para a vida do outro, o outro lá pobrezinho, coitado, não tem nada, está varrendo o chão mesmo, ali de terra batida, mas você fala assim: mas que frescor aquela casa, que paz, que alegria, que completude, eu aqui nessa vida tão ruim, tão amargurada. Isso se dá quando, no âmbito espiritual, quando alguém toma uma decisão, entre aspas, de servir a Deus, mas que na verdade não foi bem ela e Deus, não foi aquela atração
no sentido, poxa, o Criador, que maravilha, como o amor de Cristo nos constrange. Não houve aquele sentimento, aquele afeto pelo Senhor, pela sua pessoa, pela sua obra, mas foi simplesmente alguma sedução totalmente fora desse relacionamento e desse vínculo pessoal com o Senhor, que talvez tenha te levado a uma igreja, a uma instituição, a uma organização. E aí depois, a partir daí, cada palavra que se fala acerca de Deus, acerca do bem, acerca do relacionamento, das virtudes de Cristo, nos soa como uma cobrança, e nós nos sentimos incapazes de cumprir ou de satisfazer tamanha exigência. Vocês estão entendendo mais ou menos? Eu tenho dificuldade de transmitir o que eu penso, mas eu vou tentar, vocês vão. Aí cada palavra, cada pregação, vem um Josué para aquela mensagem maravilhosa, mas nós ficamos assim tão frios e tão indiferentes, e às vezes tão assim mesmo chateados com essa situação. Os mais sinceros saem dizendo assim: mas quando será que nós vamos conseguir essas coisas boas, hein? Mas somos desprovidos de um sentimento maior que nos faça nos lançar totalmente, integralmente para o Senhor. E eu pensando sobre isso essa semana toda, onde, pois, a dificuldade, me veio à lembrança esse texto de Mateus capítulo 24, que nós lemos agora no início, em que Jesus, profetizando os últimos dias, disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Veja que ele vincula iniquidade ao amor. Ou seja, com o acréscimo da iniquidade diminui-se o amor. Se aumenta o amor é porque diminui a iniquidade. Então a relação iniquidade e amor estão numa relação de oposição e de crescimento na mesma proporção, de aumento ou diminuição. E portanto nos leva novamente para a ideia de que a queda é em razão da falta do amor. Por isso que Lúcifer, ao cair, se levantou contra Deus, falou tantos absurdos contra o Criador, teve a coragem de encará-lo, como Nirode posteriormente, e a Bíblia usa a linguagem tão maravilhosa para manifestar esse espírito de rebelião. Diz que Nirode, valente caçador diante do Senhor, literalmente se lê o texto que Nirode era um caçador, e entesando o seu arco contra o Criador, lhe encarou face a face na ponta dos pés, ameaçando matá-lo. Quando um filho se dirige ao pai com tamanho ódio, tamanha raiva, Jesus está dizendo: olha, por se multiplicar a iniquidade, ele está dizendo, os últimos dias seriam marcados pelo aumento da iniquidade e a consequente diminuição do amor. Ou seja, está profetizado, nós estamos claros disso, de que os dias que nós vivemos são dias difíceis. A falta de amor é não somente uma questão histórica de todos os tempos desde a queda, mas sobretudo uma questão profética. Ou seja, se o problema do amor, ou a falta do amor em todo o tempo de queda foi algo presente, imagine se agora vivemos num tempo em que se profetiza que a iniquidade iria aumentar e o amor, portanto, iria cada vez diminuir mais e mais. Então é preciso que nós pensemos: Senhor, o que pode ser feito? O que pode acontecer para que o nosso amor pelo Senhor seja reavivado? Ora, se você quer uma vida cristã reavivada, não tem outro caminho senão o reavivar do amor pelo Senhor, e não por qualquer outra coisa. Na verdade, quando estamos bem resolvidos com o Senhor, nessa nossa relação vertical, que é a nossa mística, é como eu e o Senhor, nós nos relacionamos, porque Deus nunca quis, nunca desejou e nunca pediu nenhum relacionamento com Ele que não fosse um relacionamento de amor. Ele nunca pediu rituais,
Olha em todo o Antigo Testamento, onde há mais rituais é no Antigo Testamento, que teoricamente teria sido Deus que pediu. Está lá no livro de Levítico, Deus falando com Moisés, todos aqueles tipos de sacrifícios, de holocaustos, de festas. Entretanto, não passou muito tempo, vieram os profetas, dizendo: olha, Deus abomina tudo isso. Aí cria-se uma crise, né? Mas vem cá, Deus pede aqui para Moisés algo, depois vem os profetas e dizem que Deus está irritado com nossas festas, com os nossos sábados, com os nossos sacrifícios. O que está acontecendo? Deus fala uma coisa e depois fala outra? Não, absolutamente. Ocorre que a Moisés, Deus deu uma pedagogia. A pedagogia visava ensinar uma verdade. A verdade nunca será algo diante de você, entenda isso. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, isso aqui na minha mão é a verdade, não creia. A verdade está aqui dentro no coração. Deus queria que o povo de Israel compreendesse verdades ou realidades espirituais mediante aquele sistema pedagógico de ensino. Mas as pessoas não tomaram aquilo como uma pedagogia, como ensino. Os hebreus pegaram a coisa pela coisa e queriam oferecer sangue para Deus. E aí, quando Deus viu que aquilo que deveria ser um ensinamento da realidade interior tinha se tornado um ritual, como se Deus fosse um Deus grego sentado, e o povo oferecendo fumaça e ele cheirando, ou fumaça boa, ou oferecendo sangue, Deus, sangue bom, oferecendo bolo e carne. Não, Deus não tem prazer nessas coisas. Pela boca de Davi ele disse: porventura eu como carne, ou porventura eu bebo sangue? Ou porventura podem vocês me dar qualquer animal? Não são todos os animais porventura meus? Como vocês podem me dar alguma coisa? Aí ele diz: o sacrifício que eu quero é um coração contrito, compungido na minha presença. Ou seja, Deus constantemente está dizendo: eu quero relacionamento de amor. Alguém que ama a Deus porque o conheceu, ou porque está conhecendo a sua verdadeira natureza, o seu amor, a sua pessoa. De sorte então que é preciso que haja essa revelação. É a revelação de Deus acerca do que Ele é para nós, e a revelação de Deus acerca de nós mesmos e para nós aquilo que somos. Somente a partir de uma visão clara acerca dele e de nós mesmos é que nós poderemos amá-lo cada vez mais. O Evangelho de Lucas, Mateus também, Marcos também, trazem uma história interessante, os irmãos conhecem muito bem, mas que vale a pena lembrá-los. Estava Jesus numa casa, na casa de um fariseu. Mateus e Marcos dizem que esse fariseu é o fariseu, o Simão, o leproso. Ou seja, era um fariseu chamado Simão, e ele tinha sido um ex-leproso. Ele tinha sido leproso. Jesus certamente o curou da sua lepra, e agora está lá o fariseu curado da lepra, e grato a Deus, né, porque Jesus o havia curado, oferece-lhe um banquete, oferece-lhe um jantar, e convida Jesus para o seu jantar. Então está um fariseu, ex-leproso, curado, e oferece um jantar a Cristo. E imagino que a sua casa está cheia de amigos seus, amigos fariseus também. Todo mundo ali, Jesus assentado, e eles comendo. E diz que havia na cidade uma mulher pecadora. É o termo que a Escritura usa. E lógico, todos são pecadores, mas a Escritura usa um termo pecadores para se referir ou a prostitutas, ou a samaritanos, ou a publicanos. E portanto havia ali uma mulher prostituta. Eu sei que quando essa palavra cair na internet, os matemáticos vão ficar perguntando lá nos comentários: quem foi que disse, pastor Alexandre, que essa história se refere a essa história de fato e de verdade? Mas eu não vou discutir com ninguém, porque eu estou em busca de princípios espirituais e não de historiografias. Então, não perca o seu tempo tentando me instigar a discussões vãs que eu não vou discutir com você, perfeito?
Mas essa mulher pecadora, e aí diz a tradição e não o texto sagrado, de que essa mulher era Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado e expelido 7 demônios. Diz a tradição que este homem Simão, o fariseu, o leproso, era seu tio. Diz a tradição, né, de que essa mulher teria sido a mesma que foi levada pelos fariseus para ser apedrejada no capítulo 8 de João. Mas isso é uma linha de tradição histórica que afirma isso, não é a escritura. Mas também não nos interessa, porque a Bíblia traz os 3 registros: da mulher de quem estamos falando, Lucas 7, da outra no capítulo 8 de João, e de Maria Madalena. Reunir as 3 histórias é apenas reunir 3 aspectos em que o pecado de alguém é exposto e que o amor de Cristo é manifestado. Simples assim. Então é uma tolice ficar discutindo se é a mesma pessoa ou se não é a mesma pessoa. É uma perda de tempo daqueles que não entenderam que a vida em relação a Deus é o amor, e não essas coisas que tornam alguém mais entendido do que o outro, ou mais sabido do que o outro. Mas o que eu quero colocar é que essa mulher pecadora, portanto prostituta, também, à semelhança de Simão o leproso, também tinha uma gratidão no seu coração por Jesus. O texto não vai dizer exatamente gratidão pelo quê. Eu sei que o leproso tinha gratidão pela cura, o texto também não diz. Mas se o leproso não tivesse curado por Jesus, ele não estaria dando um banquete na sua residência, ele estaria com os outros leprosos gritando pelos desertos, né? Leproso, leproso, imundo, imundo. Bem, essa mulher então, sabendo que Jesus estava naquela casa, entra sorrateiramente, sem que ninguém a visse entrar, levando em suas mãos um frasco de alabastro, uma pedra muito bonita, contendo um nardo puro, um perfume raríssimo, precioso, que somava-se um valor de 300 denários, aproximadamente o valor de 300 dias de trabalho. Se você colocar uma diária mediana de R$50, só multiplicar por 300, você tem ideia do valor desse perfume, desse nardo puro, puríssimo, que agora ela simplesmente ignorava questões de valor, e ela quebrou esse frasco e derramou sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, e agora estava ela prostrada aos pés de Cristo. Pense bem comigo. E ela chorava de alegria, molhava os pés de Cristo, enxugava com seus cabelos e beijava, num gesto de profunda gratidão e de profundo amor pelo Senhor. Ora, só se derrama deste modo e só se entrega deste modo se tiver um profundo amor por alguém. Ninguém consegue chegar assim e, sobretudo, quebrar e despejar, ungindo os seus pés com um perfume tão caro dessa natureza. E aqui 2 cenas interessantes acontecem. A primeira é quando, de um lado, haviam os fariseus, Judas estava ali. Judas era um homem matemático, que pensava em somas, em dinheiro. O seu relacionamento com Cristo era totalmente mecânico. É quanto entrou hoje de oferta, quanto recolheu. E a Bíblia deixa claro em outros textos que Judas era aquele que cuidava do dinheiro que entrava de ofertas no ministério de Cristo. Ficava com a bolsa. E logo Judas já começou a cutucar um fariseu aqui, chamar um e outro. Olha, que loucura. Essa mulher faz um desperdício desse. Como é que alguém em sã consciência pode desperdiçar um perfume tão caro? Ora, se essa mulher ama tanto a Cristo, o que ela deveria fazer? Seria melhor vender o perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mas não é sair por aí distribuindo dinheiro, não. Passa pela bolsa
que eu distribuo. Era assim que ele pensava. Ele tinha uma visão de negócio. E não poucos têm essa mesma visão de negócio das coisas divinas. Agora, do outro lado, ocorreu que aquele fariseu leproso, olhando aquela cena, começou a pensar consigo acerca de Jesus. E ele dizia no seu coração, na sua mente, para si mesmo: se esse homem fosse de fato o Messias, como ele diz que é, se ele é um profeta, como dizem que é, certamente ele saberia que tipo de pessoa é essa. Ele saberia que essa mulherzinha aí, quem é, e não deixaria que uma prostituta lhe beijasse os pés deste modo. Certamente ela está querendo alguma coisa com ele. É a cabeça de um fariseu que não entendeu nada do evangelho. Esse fariseu se esqueceu de toda a sua vida, até porque no Antigo Testamento a lepra está intimamente relacionada a um coração rebelde contra Deus. A lepra é símbolo de rebelião. E portanto, se ele for leproso, se o Senhor o curou, agora ele deveria ver a grandeza do amor de Deus, que cura até mesmo um leproso e o restitui à saúde, à sociedade, à família. Mas não, ele já havia se esquecido que ele era leproso. De modo então que ele pensava consigo: se ele fosse profeta, ele saberia e não permitiria uma coisa dessa. Jesus, lendo-lhe os pensamentos, falou: Simão, ouça uma coisa. Ele disse: diga, mestre. Jesus disse: olha, havia 2 devedores, 2 pessoas que tinham uma dívida para com um certo credor. Ambos não tinham com que pagar. Ambos não tinham com que pagar. Vindo o que devia muito dinheiro, uma soma grande de dinheiro. Aí você, se você quiser colocar aí na sua cabeça, só para você poder mensurar depois os lados. Imagine alguém que devia R$1 milhão. É uma soma boa, que acredito que nenhum de nós aqui temos, com exceção de 2 ou 3 aqui. Mas com todos os restantes, nós não temos como pagar R$1 milhão. Aquele credor perdoou alguém que devia R$1 milhão. O texto diz lá alguns denários. Vamos pensar no nosso dinheiro para a gente poder ter ideia de. Mas vinha um outro que também tinha uma dívida, só que era infinitamente menor do que a outra. Digamos que o outro devesse R$1.000, bem menos, digamos. E está lá o fariseu ouvindo. Jesus disse: o credor, ele perdoou a ambos, o que devia muito, o que devia pouco. Jesus pergunta: qual dos 2 amará mais? Olha a pergunta de Jesus: qual dos 2 amará mais? Ora, com todo o entendimento que nós temos hoje, eu diria que não existe maior pecador do que o outro. Todos são pecadores. Eu sei que existem pecados que trazem maiores consequências na nossa vida humana, mas para Deus todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para Deus, se você transgride um mandamento ou transgride todos, você é transgressor, portanto é culpado tanto quanto. Mas a pergunta de Cristo é muito interessante, porque ela se volta para o homem: qual dos 2 amará mais? Aí o fariseu falou: olha, eu acredito que o que deve os 500 denários deve amar mais, ou aquele que devia R$1 milhão deve amar mais, porque a sua conta era muito alta, muito grande, e portanto, se o perdão da dívida foi muito grande, ele deve amar mais. Jesus disse: respondeste corretamente. Em outras palavras, está dizendo que é o homem, na sua visão e percepção do quanto que Deus é bom. Quanto mais você conseguir enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus pela sua vida, mais você o amará. E quanto menos você percebe esse amor, essa bondade, essa misericórdia, menos você o amará. Ora, mas se todos nós somos pecadores, por que uns conseguem ver menos essa bondade de Deus?
porque ver a si mesmo como alguém bom e justo em si mesmo. Nós falamos assim geralmente: olha, a Andresa não me engana. Não fosse a misericórdia de Deus na vida dela, coitada dessa irmã. Ainda bem que Deus é bom, minha irmã. Você tem que andar de joelhos, agradecida a Deus. Ora, como se porventura eu também não tivesse que andar de joelhos. A gente está sempre vendo pessoas mais pecadoras do que nós. Sempre julgamos que nós somos bons. E quando falamos que somos pecadores e recebemos misericórdia, ainda assim é para nos promover. Porque lá no interior talvez nós não sintamos verdadeiramente a nossa real condição. Ou seja, o que está dizendo: quem vai amar mais ao Senhor? Aquele que consegue perceber melhor este amor e esse perdão de Cristo. Se você consegue perceber, você o amará. Se você ver esse perdão, mas se você sabe desse perdão, mas não sente esse perdão, amará menos e menos, ou quase nada ou nada. Isso porque o perdão de pecados, a obra de redenção, a nossa salvação, pode ser meramente teorias doutrinárias que nos falaram e nós acreditamos, mas isso não entrou no nosso coração. Nós talvez não sentimos ainda o fato real e concreto da nossa condenação e da nossa salvação por Jesus. Não é uma questão de procurar quem peca mais, é cada um ver a si mesmo e falar: como o Senhor é bom para comigo, como que o Senhor foi misericordioso e é misericordioso para comigo, é bondoso, nos amou, se entregou por nós, perdoou os nossos pecados. E isso se tornar então a nossa motivação de amá-lo mais e mais. Um coração que ama é um coração eternamente grato. A gratidão, ela nasce do reconhecimento, do amor que sentimos. Ocorre que nós, muitas vezes, não conseguimos tocar este amor, perceber este amor, cultivar este amor, porque talvez estejamos ainda divididos. E este é um problema mais grave. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lembra de Mateus 24:12? Jesus dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O aumento da iniquidade é algo profético, a diminuição do amor é profético. Vem Paulo dizendo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos tempos difíceis. Mas não é difícil porque a política anda do jeito que está, não. Também é o reflexo. Mas observe que o apóstolo vai falar das grandes e profundas dificuldades espirituais no coração do homem, no meu coração. Versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa que o Espírito Santo te mostre, te revele que nós vivemos num tempo de muita dificuldade espiritual. Portanto, se nós queremos vencer, nós precisamos de resistir a estes dias e ao espírito desses dias. Ele diz no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Certamente tem uma versão aí, versão corrigida, que diz: os homens serão amantes de si mesmos. Olha o que ele está dizendo: os últimos dias serão dias difíceis. E por que serão dias difíceis? Ora, porque os homens, ao invés de amarem ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, estariam os homens amando a si mesmos. Os homens teriam se tornado os seus amantes de si próprios, seus próprios amantes. E olha que nós sabemos que quem não ama a Deus e ama profundamente a si próprio, se torna amante de si próprio.
este não pode, não tem os meios de amar a criação de Deus. Nós falamos muito em amar o próximo, né? Temos falado, não temos? De amar o semelhante, amar o irmão. Olha, todo mundo sabe disso. Mesmo aqueles que não acreditam no amor ao próximo, sabem que se deve amar ao próximo. Agora, já perceberam a coisa mais difícil que tem? Qual que é? Não é o exercício desse amor ou não é? Quão difícil é isso para nós? Porque o nosso amor está sempre tendencioso a ser muito seletivo. Amar o Jailson é bom demais, velho. Não me dá trabalho nenhum, só me dá benefício. Congrega com a gente, oferta, arruma nossos relógios, sai com a gente, conta casos, sorri, a gente canta junto. Família boa, nunca me ligou para me pedir nada. Não dá trabalho nenhum. Aí é fácil amar uma criatura dessa. Por quê? Porque agora, a irmã Silvia, misericórdia. Pessoa difícil, problemática. São duas teses que eu estou colocando. Vocês entendem, queridos? Quando nós somos seletivos, alguém fala, pastor, é difícil amar. Eu digo, não é difícil, eu digo, é impossível amar o outro. Impossível. Não teremos como amar o outro. Absolutamente. Nunca conseguiremos. A não ser que nós desenvolvamos como a cruz de Cristo que desce do alto a baixo. Aquele travessão vertical. Essa mística, essa reconciliação do homem com Deus. Olha. Somente quando eu e Deus estivermos totalmente resolvidos aqui, ó, nós dois, quando eu amar profundamente a Deus, quando eu compreendê-lo, tê-lo como meu Deus, como meu Pai, como meu Senhor, que eu estiver totalmente claro e tomado do fato da realidade espiritual de que o nosso Pai gerou, Ele me gerou, e Ele é a vida em mim, me sustenta, e me alimenta, e me ama, e me perdoa, e me acolhe, e me recebe. Quando eu for tomado desse entendimento, a esse sentimento, do coração cheio dessas virtudes, agora emanarão horizontalmente para os homens, onde eles estiverem. Aí se ergue o braço horizontal da cruz, abraçando a humanidade. A cruz tem esse sentido. Do céu à terra, é a união do homem com Deus, que agora se distribui em amor aos outros que estão à nossa volta. Cristo, com os braços abertos, ilustrava que Ele, por estar totalmente unido com o Pai, Ele podia dizer assim, olha, o Pai é maior do que eu. Que coração, que visão, o Pai é maior do que eu. Jesus não falava isso por doutrina, não. Porque a coisa mais fácil que tem, por doutrina e por orientação, é alguém falar assim, pastor Alexandre, você é o meu pastor. Tem muito disso, não tem? O povo não tem disso? Meu pastor, calma aí, vamos lá, tal. Às vezes se fala isso, pensando, eu vou querer a minha vaguinha depois, né? Meu lugarzinho, não tem isso ou não tem? Eu conheci isso na carne. Quando passou o tempo e não veio, aí vem o abandono, a injúria, a calúnia, a mentira, e até algumas verdades também junto. Aí essas verdades aí ganham uma força grande, porque isso aqui eu tenho como provar. Isso aqui eu tenho como provar. Se torna um aguilhão do mal para ferir aquele que outrora era tão mimado, tão querido, mas faltava, né? Então não adianta, não tem como eu falar para os irmãos, ame ao seu próximo. Você vai estar aqui determinado para amar, eu vou amar. Mas na hora que aparecer o primeiro próximo, você vai olhar e falar, sai daqui, seu cachorro. O primeiro próximo que aparecer, talvez seja irmão daqui, vamos tomar um lanche, vamos. Aí você senta lá, tranquilo, daqui a pouco o irmão vixe, esqueci minha carteira em casa. Aí você, está repreendido,
seu feiticeiro, sai daqui, macumba. Não adianta, nós não vamos conseguir amar pela obrigatoriedade, pelo dever, pelo mandamento. Não existe mandamento que nos obrigue a amar alguém. Você pode estar convencido de que o mandamento é a coisa mais certa, mas a força que te leva a amar é o amor recebido do Pai. Quando você recebe esse amor, pastor, e tem quem não receba? Não, todos receberam. Agora você tem que sentir esse amor, conhecer esse amor, experimentar esse amor. E aí, quando você enxerga, vê, percebe, toca, experimenta esse amor de Deus por você, você não vai mais olhar o outro como sendo pior do que você. Porque você primeiramente se reconhece como alguém a quem o Senhor perdoou. E Ele perdoou porque amou. E perdoando, Ele te ama mais ainda. E Ele estabelece um vínculo de amor com você. Um relacionamento totalmente baseado em amor, que nada te exige em troca. E isso é transformador. Aí você amará o seu próximo como um resultado deste relacionamento. Tudo que nós fazemos nesse eixo horizontal deve ser o resultado daquilo que experimentamos do Pai. Do contrário, tudo é só religião, mais nada. Pode ser uma boa religião, mas não tem efeito, não tem força. Por isso Jesus falou que devemos conhecer primeiramente o seu amor. E Paulo diz então que esses últimos dias seriam difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos. O texto continua em 2 Timóteo 3, avarentos. E portanto os homens não somente seriam amantes de si mesmos, mas seriam amantes do dinheiro. O que é o avarento, senão amante do dinheiro? Ora, como posso eu amar a Deus e aos homens, se sou amante de mim mesmo, se sou amante do dinheiro? Se eu fiz do dinheiro o meu Deus. Engraçado que tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo colocam o dinheiro ou as riquezas nesse âmbito de uma certa divindade, embora falsa e enganosa, no sentido de que os homens fazem das riquezas o seu Deus, o mamon, a sua adoração, porque confia no dinheiro. É quando o coração está tomado totalmente de um engano e de um sentimento como quem dissesse: desde que eu tenho os recursos, eu tenho todas as coisas. E passamos a valorizar e a buscar essas riquezas acima de qualquer coisa. Colocamos as riquezas acima de todas as coisas. O próprio Jesus falou que a semente do Evangelho, quando cai no coração, ela não pode frutificar se neste coração estiver cheio de espinhos, que é o amor e a fascinação pelas riquezas. Eu quero ser honesto com os irmãos, dinheiro é coisa boa. Alguém acha aqui que não é? Quem aqui fala dinheiro é ruim demais? Chega, me arrepio, vai falar de dinheiro. Quem é a pessoa aqui? Dinheiro resolve tantos problemas. Puxa vida. Desenrola os caminhos. Não vai desenrolando? Agora, o dinheiro é um mal necessário. O próprio Jesus chama as riquezas, o dinheiro, de riquezas de origem iníqua. Fala da natureza, porque o homem e o sistema criado pelo homem fez do dinheiro as condições das relações. E a partir daí agora o homem não somente ama, mas busca intensamente obter essas riquezas, colocando ela como a solução de todas as coisas. Então, se os homens são amantes de si mesmos e amantes das riquezas, dificilmente ele poderá amar. O homem só pode amar apenas um. Eu amo tanto este quanto aquele. Jesus falou: ou amarás a Deus e aborrecerás a Mamon, ou amando Mamon, aborrecerás a Deus. Não podeis servir a dois senhores, porque amará a um e aborrecerá o outro, ou vice-versa. Em outras palavras, nós precisamos começar a considerar: será que toda a minha dificuldade não se encontra, primeiramente, na falta de visão e percepção espiritual daquilo que Deus é e daquilo que eu sou?
Será que eu não tenho desenvolvido uma relação tão superficial e religiosa que não me permite ver quem Deus é? Quem é Deus? Deus é bom, Deus é o Criador, Deus é isso. E quem Ele é para você, individualmente? Se todos abandonassem agora a Deus, o que você faria? Você continuaria firme? Sem abandonar sua fé? Caminhando, porque você tem experiência com Deus, você o ama? Às vezes nós queremos pouca coisa para desistir. Não precisa nem que todos desistam para você poder justificar. Não, todo mundo desistiu, eu também desisti. Não, queridos. Ou será que, além da nossa falta de compreensão e de percepção, o meu coração não está amando a outra coisa que não o Senhor? Amando, amante de si mesmo, amante do dinheiro. Olha o versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Ou aqueles que amam o mal. E aí no versículo 4 nós vamos encontrar, quando diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E portanto, os amantes dos prazeres. Jamais nós poderemos amar o Pai enquanto estivermos tomados deste amor inimigo de Deus. Amante do homem, de si mesmo, do dinheiro, do bem, ou do mal que seja. E então, esse amante dos prazeres, amigos dos prazeres, e não amigos de Deus. Isso nos impede. Por isso que João diz na sua epístola: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Creio que precisamos nós discernir o que é o mundo. Não sei se aqui todos sabem o que é o mundo. Não sei. Mas nós precisamos uma hora parar, sem pregar inclusive, e conversar sobre o mundo. Porque é o inimigo mortal e frontal contra Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma questão, ou nós amamos a Deus ou amamos o mundo. E de primeira mão posso alertar os irmãos de que o mundo referido não é o mundo criado de Deus. O mundo criado de Deus devemos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então este mundo criado deve ser amado por nós também. E tampouco o mundo a que não devemos amar sejam os usos e costumes e os pecados sociais criados pela religião evangélica pentecostal. Não. O mundo, ele existe desde que existe o primeiro ser caído. O mundo é uma esfera dentro do coração de engano acerca da verdade, acerca de Deus. E portanto, quando se ama, e aí João vai descrevendo, quando você tem um amor pelo mundo, e ele cita pelo menos 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essa pessoa está totalmente tomada por um outro amor que não é o Senhor. Então é preciso que nós pensemos um pouco. Eu sei, eu estou encerrando minha palavra agora, que todos que aqui estão têm um desejo de ter uma vida cristã correta. Não tem? Tem alguém aqui que não deseja? Pastor, eu estou aqui assim, mas o meu negócio é outra coisa. Tem alguém? Eu não acredito. Todos que aqui estão, se deixaram sua casa e aqui veio, tem o desejo. Então nós temos que pensar seriamente sobre a condição nossa e começar a estabelecer alguns pontos. O primeiro: eu preciso de ter um relacionamento em amor com Deus. O seu relacionamento prioritário não é comigo, não é com sua esposa, não é com seus filhos, não é com o seu vizinho, não é com a comunidade onde você reúne, é com Deus. Porque se você falhar nesse ponto primordial, tudo mais está fadado ao fracasso. Qualquer relação vai ser uma negociata, vai ser uma politicagem,
vai ser uma negociação. Não vai funcionar. Primeiramente, a nossa necessidade de desenvolver essa consciência acerca de Deus. Você veio de Deus, você é gerado de Deus, Deus habita o teu espírito, Ele é lâmpada no seu espírito, dentro de você. E Deus quer que você o ame, e só poderás amá-lo se você conhecê-lo, e só poderá conhecê-lo se primeiramente você conhecer-se a si mesmo. Nunca vou conhecer a Deus sem que antes eu saiba exatamente quem sou, porque o que nos impede de conhecê-lo é quando nós temos sobre nós mesmos uma autodeclaração de bondade e de não necessidade de Deus. É o pecado, é o ego. Segundo, se você entende que é Deus a quem você busca, se é de Deus que você depende, se Ele está acima de qualquer coisa, até porque sem Ele nada podemos fazer, a segunda situação que você deve pensar é: então, quando eu me proponho a servi-lo, aí eu estou numa relação com os meus semelhantes, eu nunca poderei perder esse ponto primordial. Ou seja, quando eu começar a me relacionar com os homens, seja em qual for o âmbito, se é na família, se é na sua comunidade, na comunidade religiosa que você frequenta, não importa. Eu não posso me envolver nesses serviços e esquecer que eu devo ser apenas uma fonte, ou melhor, desculpe-me, eu tenho que ser, como se diz, um veículo que, ligado à fonte que é Deus, permita que Deus, por meu intermédio, chegue aos homens. E não simplesmente começar a agir e trabalhar e servir aos homens e me esquecer de Deus. Porque isso foi o que aconteceu com a igreja nos seus primórdios, que foi o princípio de toda a degradação da igreja. Leia depois Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, quando Jesus diz claramente: conheço o teu labor, as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de labor e cheia de obras. E era uma igreja que prezava pela ortodoxia doutrinária. Uma igreja que colocava à prova os falsos apóstolos. Então ela tinha uma consciência analítica da doutrina bíblica. Colocava até à prova. Aí o Senhor diz: tenho todavia contra ti algo, que nesse seu labor e trabalho e obra, vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles não perderam o primeiro amor, eles abandonaram. Ou seja, em nome do serviço a Deus, deixou-se Deus de lado e fez do serviço o alvo, enquanto deveria ser o contrário. Deus, primeiríssimo lugar, relacionamento, para que desse relacionamento flua o serviço como resultado. Tão interessante a questão do serviço, e eu quero concluir com esse pensamento, é que em duas ocasiões Jesus falou a Pedro sobre essa questão do serviço e do amor. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos o que aconteceria ali na sua morte, ele falou: Pedro, olha que o diabo tem procurado destruir a tua fé, e eu roguei ao Pai para que a sua fé permaneça firme. Pedro, olha que palavra bonita Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres, em outras palavras, Pedro não era. Quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Como resultado da conversão. E o que é conversão? Se não voltar o nosso rosto, o nosso coração para a direção correta de Deus, dando as costas para nossas buscas pessoais, aquilo que não é Deus. Conversão é converter-se ao Senhor. E depois da sua morte
e ressurreição, Pedro completamente ali tomado por um sentimento de indignação, de vergonha, porque afinal ele havia traído, ou negado, traído e negado a Jesus. Por 3 vezes ele havia declarado que não conhecia Jesus, não sabia que era aquele homem, e até ensaiou umas palavras ali, meio chulas, umas palavras de baixo calão, para que ele falasse, de fato, essa conversa aí não é de um discípulo dele não. Mas agora Jesus havia morrido e havia ressuscitado, e agora como encará-lo novamente? Como olhar para ele novamente? Depois de tudo, Jesus sabia que ele havia negado. Primeiro, porque Jesus advertiu que isso aconteceria. E segundo, que pela 3ª vez que ele negou, que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, os olhares se cruzaram, e Pedro ficou profundamente envergonhado. E agora, lá estão eles lá no mar de Tiberíades, pescando a noite toda, nada pegaram. Quando de longe o dia estava amanhecendo, eles olharam e viram Jesus assim na praia. Aí João, ao lado de Pedro, tocou Pedro assim e falou assim, é o Senhor que está lá. Quando Pedro viu que era de fato, diz a Escritura que Pedro não se contentou, o barco ia devagar demais, ele se lançou nas águas, para chegar logo ao Senhor. Talvez ele pensasse assim, se o Senhor tiver de dar alguma bronca, que seja longe dos demais, que ele fala logo que tem que falar, quando os demais chegarem, já está tudo certo. Mas logo todos chegaram, ficaram por ali, e Jesus então falou, Pedro, vem aqui Pedro, levou para o lado, e fez uma pergunta. E se nós entendermos que ali é o princípio, historicamente falando, da igreja de Jesus Cristo, e eu vou usar o termo geral para os irmãos entenderem, que ali é o princípio do cristianismo. Ali nasce o primeiro grupo de pessoas que seriam chamadas de cristãos. Imagine agora Jesus falando assim, Pedro, olha, eu não quero questionar o fato de você ter negado. Não é isso que Deus faz com ninguém. Jogar na cara, cara sem vergonha, você é um fraco, você não dá conta da menor pressão possível, não tem confiança, nada disso. Deus não faz isso com ninguém, Ele não faz isso com você. Agora Ele quer saber uma coisa só, Pedro. E Pedro, você agora que ele vai perguntar sobre aquela situação. E ele, tu me amas? Olha, não perguntou, não perguntou sobre a situação específica. Aí Senhor, tu sabes que eu te amo, estamos juntos, viu? Aí Jesus, querendo tocar a consciência, pergunta pela 2ª vez, como que querendo trazer a memória de Pedro, sem falar para ele que ele havia negado. Era Pedro que tinha que concluir sozinho, para ele entender que ele o negou porque faltava esse amor profundo. Quando se falta amor, você nega, você trai, você faz qualquer coisa quando não se tem amor. Tu me amas, Pedro? Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor, pela 3ª vez, Pedro, me fala uma coisa, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas interessante que para cada uma das vezes que ele pergunta se ele o amava, Jesus completa dizendo, então apacenta os meus cordeirinhos. Cuidar dos irmãos não é um papel do pastor Alexandre, do pastor Josué. É um papel nosso. Esse cuidado não é simplesmente você ir visitar quando está doente. Não é somente isso. A igreja institucionalizada, ela definiu uns comportamentos que dizem o que o pastor Josué tem que fazer ou não fazer. Não. O apacentamento que se dá
por esses pseudos pastores, Josué, Alexandre e outros, porque o pastor chama-se Jesus Cristo. Esse pastoreio se dá pelo ensinamento da palavra. Ao se ensinar, está se pastoreando, ensinando os caminhos. Agora, o cuidado mútuo, já estou dizendo, se é mútuo, é de uns para com os outros, e isso será resultado do amor. Quantos amarem ao Senhor, apacentará o rebanho do Senhor. Ainda bem que nossa igreja só tem bem pouquinho rebanho. Olha aqui um tadinho de rebanho. Não, apacentar o rebanho do Senhor são aqueles de que Jesus fala também lá em Mateus capítulo 25. Estes meus irmãos, estes meus pequeninos irmãos, você encontrará ovelhinhas de Jesus todos os dias, em todos os lugares. Não é somente aqui não, ali onde tem outra igreja, não. Isso aqui, irmãos, entenda, é só um lugar em que nós nos reunimos num certo horário para termos essa comunhão gostosa aqui. Mas essas paredes não nos faz pessoas seletas e isoladas. Não, é só um lugar. Nós, as ovelhas de Cristo, estão em todos os lugares. E quantos amarem a Cristo, amará as ovelhas de Jesus, os irmãos de Jesus, onde quer que eles estejam. Vamos buscar esse amor? Que tal nós tirarmos essa semana para pensar sobre o ser amante do mundo, amante do dinheiro, amantes dos prazeres? Que tal? E pensarmos na necessidade que temos de desenvolver um relacionamento com Deus, de amor para com Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Que tal? Para aqueles que não têm tema de oração, que depois que vieram para cá não conseguem mais orar, não sabem mais orar, está aqui dado para você o tema da sua oração durante toda essa semana. Você vai orar quando acordar, quando sair para o trabalho, indo para o trabalho, quando for almoçar, 3 da tarde, de noite quando voltar, a todo momento que você se lembrar, você fala: Senhor, e aquela palavra? Senhor, revela meu coração, mostra meu coração, se há espinhos, se há prazeres, amante dos prazeres, o que tipo de amor tem aqui? Revela-me a tua pessoa, tua obra, me atrai a ti. Eu quero ser atraído genuinamente, a partir não de um sentimento meramente forjado porque a canção tocou e me envolveu, mas por uma concepção a partir da visão espiritual que eu tenho acerca de ti. Peça a Deus e Ele te dará. Amém?